quero continuar falando com você. O que é que nós estamos guardando, irmãos? Por quê, pastor? Porque isso é muito importante. A coisa é séria, mas séria demais. Eu falei aqui que às vezes durante a vida, o combate, as batalhas que a gente vai passando, os problemas que a gente vai enfrentando, as nossas vestes começam a se manchar, algumas coisas respingam em nós. Está entendendo, sim ou não? Vai respingando mágoa, vai respingando ressentimento, vai sujando as nossas vestes. E se a gente não tomar cuidado, não nos limpar, não nos lavar, pode acontecer uma coisa séria que eu vou te mostrar hoje. O diabo pode se colocar como nosso opositor, por nós estarmos com as vestes sujas. Vamos lembrar, isso aqui eu falei domingo, aí daqui a gente continua para frente. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes o quê? Vestes brancas. Quem são e de onde vieram? Vamos lembrar? Aqui é uma visão que Deus está dando para o apóstolo João lá no céu. Ele está lá no céu e de repente ele vê uma multidão de pessoas vestidas de branco, vestes brancas. Um dos seres que estavam ali no céu pergunta para ele: esses que estão de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E aí ele responde, versículo 14, e disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse: eu não sei, Senhor. E a resposta vem para ele, ele disse: estes são os que vieram de grande o quê? Tribulação. O que é tribulação? Irmão, luta, problema, guerra, sofrimento. E aí como que pode esse povo ter vindo de tanta dificuldade, guerra, sofrimento, e estar com as suas vestes tão brancas, tão limpas? Aí vem o segredo. Ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação. Mas olha lá, e lavaram as suas vestes e as branquejaram aonde? No sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus. Esse é o segredo para você terminar a batalha com as vestes o quê? Brancas. Pastor, esse ano foi uma tribulação, mas olha, desde o começo do ano e tal, e tanta coisa que aconteceu, que eu passei, que me fizeram, que isso, que aquilo. Mas aí eu te pergunto, como é que você vai terminar esse ano? Você vai terminar de que maneira? Já começa, meu irmão, a se limpar, porque eu vou te falar, 2026 não vai ser melhor se você carregar tudo de ruim de 2025. Nós temos que terminar bem esse ano, temos que terminar com as nossas vestes limpas. Por que a importância de lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro e de nos limpar? Eu vou mostrar para você uma coisa muito forte agora, que está lá em Zacarias. Vamos lá? Zacarias capítulo 3, versículo 1. Agora vem a mensagem de hoje, que eu não falei isso aqui domingo. E aí a coisa fica pesada, irmão. Muito sério que nós vamos ver aqui. Vamos lá, Zacarias capítulo 3, versículo 1. Por que a importância de estar com as vestes limpas? Zacarias 3, 1. Primeira coisa que a gente tem que entender, quando a Bíblia fala de vestes, e se você for estudar a Bíblia, você vai ver que fala muito disso na Bíblia. Vestes brancas, vestes sujas, vestes limpas, vestes sujas. Você vai ver que em muitos lugares na Bíblia fala sobre vestes. E é óbvio que não está falando da roupa que a gente está usando. Não está. Talvez essa roupa aqui está bonitinha, está cheirosinha, lavadinha. Mas a Bíblia está falando, quando a Bíblia fala de vestes, a Bíblia está falando da condição espiritual de uma pessoa diante de Deus, diante do mundo espiritual. Então olha para o pastor, vou repetir, o que é que são vestes na Bíblia? É a condição de uma pessoa diante do mundo espiritual, diante de Deus. Essa condição é chamada de vestes. E essa veste, que é a nossa situação espiritual, ela só tem duas maneiras de estar: ou ela está limpa, ou ela está o quê? Suja. Ou ela está branca, ou ela está suja. E aí é que está, você tem que observar, porque se ela estiver suja, a coisa fica séria. Tem gente que não entende o que pode acontecer no mundo espiritual, quando está com as suas vestes sujas, quando está com o teu coração sujo, quando a sua condição espiritual não está bem, quando não está bem com Deus. O que acontece, pastor? Vamos lá, vamos ler isso aqui, Zacarias capítulo 3, versículo 1, diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante de quem?
De quem? Do anjo do Senhor. Então, quando ele diz me mostrou, é óbvio que isso aqui está falando do mundo espiritual. Zacarias teve uma visão espiritual. E nessa visão ele viu um sumo sacerdote. O que era um sumo sacerdote? Era um homem de Deus. Era a posição de uma pessoa, meu irmão, que servia a quem? A Deus. Presta atenção. Ele viu uma pessoa na posição de quem servia a Deus, estava diante de Deus, mas tinha um porém, tinha um problema. Qual era o problema? Ele estava diante do anjo do Senhor, e o que diz agora? E Satanás, o diabo, estava à sua mão direita para se lhe opor. Para fazer o quê? Oposição. Tem tradução que fala assim: Satanás estava à sua mão direita para o acusar. Então eu estou falando de um homem de Deus, um sumo sacerdote. Eu estou falando de alguém que estava diante do Senhor, mas que ao mesmo tempo, apesar dele ser de Deus, apesar de ter uma posição de homem de Deus, o diabo estava se opondo a ele. Satanás estava o acusando. Por que isso acontece na vida de uma pessoa? Pode acontecer, pastor, com qualquer um. Irmão, eu estou falando de um sumo sacerdote. Então pode acontecer com um pastor, sim ou não? Pode. Pode acontecer com alguém que está há anos na igreja? Claro que pode. Pode acontecer com qualquer um que esteja na condição que ele estava. Qual é a condição que ele estava? Por que o diabo estava ali do lado dele? Para se opor. Opor é fazer oposição, né? Por que o diabo estava ali? Versículo 2, vamos ler rapidinho. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que te escolheu, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Olha o versículo 3, agora mostra o motivo. Ora, Josué, que era o sumo sacerdote, né? Que da visão, como é que ele estava? Vestido do quê? De vestes sujas, estava diante do anjo. Então olha para o pastor. Por que esse sumo sacerdote, na posição de um sumo sacerdote, de um homem de Deus, diante do Senhor, o diabo ainda estava ali atrapalhando ele, se opondo a ele, dificultando as coisas para ele? Por quê, pastor? Porque as vestes dele estavam o quê? Sujas. Então olha para o pastor, não tem pastor, bispo, missionário, quem quer que seja, que esteja com as suas vestes sujas, irmão, que o diabo não esteja ali atrapalhando a vida dele. Pode ser quem for, zele todos os dias para que as suas vestes estejam limpas. Por isso que Satanás, sabendo disso aqui, ele vai fazer de tudo para sujar as suas vestes. Vai acontecer coisa, meu irmão, todo dia para respingar sujeira em você. Mágoa, ressentimento, ira, raiva, ódio, tristeza, preocupação. Nós estamos aí num mundo que jaz no maligno. E não importa a posição que eu esteja, Josué, ele era sumo sacerdote. Você sabe o que é sumo sacerdote? Sacerdote dos sacerdotes. E o demônio ainda estava se opondo a ele. Satanás ainda estava conseguindo acusá-lo, fazer oposição a ele. Não importa a posição, irmão, de quem quer que seja. Se não estiver de vestes limpas, o diabo vai estar lá para acusar. Então veja as suas vestes, você tem que ver as suas, eu tenho que ver as minhas. Porque a gente é ser humano, sim ou não? É impossível que você passe o dia e o ano inteiro e não aconteça coisas que venham te chatear, e não aconteça coisas que venham te desanimar, não aconteçam coisas que venham te deixar magoado. Pastor, mas não vai acontecer? Vai. Aí o que faz então? Versículo 4, diz aí: então falando, ordenou os que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe as vestes sujas. Pronto, é isso que nós temos que fazer. Não importa a posição, se as vestes estiverem sujas, o diabo vai estar ali. Então qual é a direção de Deus? Tira as vestes sujas. E aí ele disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, ou seja, o teu pecado, o teu erro, a tua falha, e te vestirei do quê? De vestes novas. É assim que o diabo não tem mais oportunidade. É assim que Satanás não conseguiria mais fazer oposição, resistência, atrapalhar. Olha para o pastor, será que é o que está acontecendo com alguns de nós?
Nós estamos numa guerra e não estamos conseguindo vencer, pastor. Olha, parece que eu faço uma coisa, o diabo atrapalha, eu tento de outro jeito e Satanás está ali atrapalhando, o diabo está se levantando e está dificultando daqui, está dificultando dali. Você já examinou suas vestes? Você já examinou teu coração? Como é que estão as suas vestes? Ah, pastor, aconteceu tanta coisa esse ano que eu vou ser sincero, olha, eu sujei, respingou em mim, eu não consegui guardar meu coração. Por isso que eu falo que Provérbios 4:23 é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Já falei para você várias vezes, enquanto eu estiver aqui, você vai ouvir falando de Provérbios 4:23. O que diz Provérbios 4:23? Para quem não decorou ainda, você vai decorar. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda teu coração, meu irmão, porque se você deixar se sujar as suas vestes, o diabo vai conseguir te acusar. Você pode ser quem for. Josué era sumo sacerdote, mas por estar com as suas vestes sujas, o diabo estava ali perturbando, o diabo estava ali acusando. Volta lá em Zacarias, volta lá rapidinho, Zacarias capítulo 3, lá no versículo, no versículo 1, isso mesmo. Ali fala que o diabo estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas coloca para mim na Bíblia, acho que a Bíblia NVT, coloca para mim. Olha essa tradução da Bíblia como fala a palavra opor ali, quer ver? NVT, nova versão transformadora. Achou? Aí, ali ó. E o anjo do Senhor me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Olha a posição que ele estava, né? E diz assim, e Satanás, que é quem? Quem que Satanás é? O acusador, também estava ali. E meu irmão, ele está também. Não, pastor, só tem Deus. Não, tem o diabo também. A Bíblia fala que nós temos que ser sóbrios e vigiar, porque o demônio, ele anda ao nosso quê? Derredor, buscando como um leão, quem possa o quê? Tragar. Está lá, Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia o quê? O que está escrito ali? Acusações contra Josué. Irmão, quando a gente está com as vestes sujas, é mais ou menos assim, só para você entender. Você sabe que num tribunal, eu não sou perito em direito não, tá? Mas se tem alguém que fez direito aqui, for advogado, estudou isso, você vai saber que eu estou falando a verdade. Por que o diabo estava ali à direita? Porque num tribunal fica o juiz, do lado esquerdo fica o defensor, o advogado de defesa, e do lado direito sabe quem que fica? O acusador, exatamente. Alguém já participou de alguma sessão aqui? É assim ou não é? É assim ou não é? Pode ver, do lado direito quem que fica? A testemunha de acusação, ou o promotor que fala, o acusador. E é assim mesmo. Então o que acontecia? O diabo ficava ali toda hora. Um exemplo, Josué estava diante de Deus. Um exemplo, que ele fosse orar, falar com Deus. O diabo vinha e falava assim, não, o senhor não pode abençoar ele não. Por quê? A situação dele, aí ó as vestes dele, o jeito que está. O senhor não pode abençoar ele. O diabo está ali para acusar. E o que eu tenho que fazer? Quando eu limpo as minhas vestes, ou quando eu troco as minhas vestes, o diabo já não tem mais do que me acusar. E às vezes o que está acontecendo é isso, você vai orar, você vai falar com Deus, o diabo está ali te acusando, mas seu coração está sujo, mas suas vestes estão sujas, mas você está com mágoa, você está com ressentimento, você está fazendo algo escondido, você está fazendo algo errado. Irmão, não deixa, não dá para Satanás legalidade contra você, algo que ele possa usar para lhe condenar. Quando Deus viu isso, Deus falou assim, Josué, vou trocar suas vestes. Aí nessa mesma tradução que é a Bíblia NVT, pula para o versículo 3, e Josué continuava em pé diante do anjo, e as suas roupas estavam imundas, está ali, versículo 4, e o anjo disse aos que ali estavam, tire as roupas imundas dele, e voltando-se para Josué disse, veja, removi seus pecados, e agora lhe dou roupas de festa, roupas novas, roupas limpas, diga glória a Deus. É isso. Pastor, o que eu faço então?
se arrependa, chega diante de Deus, pede perdão a Deus, fala: Senhor, me perdoa, tira isso do meu coração. Mas e o que fizeram comigo? Foi muita maldade. Coloque nas mãos de Deus a partir de agora. Deus, me ajuda a esquecer. Amém, Jesus? Não posso ficar desse jeito, remoendo aquela mágoa, aquele ressentimento no meu coração. Isso vai fazer com que o diabo tenha oportunidade contra você. Limpa as suas vestes. Olha o conselho de Salomão lá em Eclesiastes capítulo 9. Vamos lá rapidinho. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém? É coisa séria, meu irmão. Eclesiastes 9, 8. Por isso que o diabo faz de tudo para sujar as minhas vestes, para que ele tenha do que me acusar. Ele é acusador, sim ou não? Mas quando você se arrepende, pede perdão, se limpa, acabou. A hora que ele vier acusar, você vai falar assim: Satanás, não devo mais nada a você. Já me arrependi, já confessei o meu pecado diante de Deus, e a partir de agora eu estou perdoado. Diga glória a Deus. Olha o que vai acontecer em Eclesiastes 9:8, o conselho de Deus através de Salomão. Ele diz: em todo tempo. Pode colocar a Bíblia corrigida mesmo? Olha lá. Eclesiastes 9:8, a Bíblia corrigida. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Irmão, não deixa para depois não. Quando ele fala em todo tempo, não é para deixar para depois. Na primeira oportunidade, é todos os dias. Passou aquele dia, aconteceu alguma coisa, não deixa para outro dia não. Troca as suas vestes, limpa elas. Limpa teu coração. Amém, Jesus? Terminou o dia, oh Deus, o Senhor sabe, hoje aconteceu tanta coisa, fiquei tão chateado, me disseram isso, me fizeram aquilo, e me fizeram aquilo outro, e o diabo ele vai tentar mesmo. Mas antes de terminar aquele dia, fala: Deus, tira isso do meu coração, me limpa. A partir de agora eu perdoo. A partir de agora eu estou tirando isso do meu coração. E aí acabou, não tem como Satanás te acusar quando você anda com vestes limpas. Diga graças a Deus. Não tem como o diabo se opor a você, fazer oposição a você quando você anda com vestes limpas. Você não deve nada a ele. Mas qual é o problema? O problema é que às vezes a gente vai deixando a sujeira acumular. Eu até brinquei nos outros cultos aqui com os irmãos. Eu falei o seguinte: você chega em casa depois de um dia inteiro de serviço, de ter usado a roupa, você chega lá e faz o que com a roupa? Guarda para usar no outro dia de novo. Não, o que você faz? Você põe para lavar. Não, tem que colocar, sim ou não? Aí se você deixa, amanhã você usa ela de novo. Não, depois eu lavo. E depois você usa de novo. Depois eu vejo. Depois eu vejo. Daqui a pouco, a sujeira, quanto mais você demora para tirar, mais difícil fica dela sair, mais encardido. Daqui a pouco vai ficar tão difícil de sair, irmão, que se você não lavar, não limpar teu coração, daqui a pouco você não consegue mais. Daqui a pouco o diabo se levanta contra você, porque suas vestes estão sujas, e você não vai ter como se defender. Deus está te dando hoje, está dando a mim, a você, a oportunidade de trocar suas vestes e sair daqui. Hoje aqui é o lugar para isso. Você vai orar daqui a pouco, nós vamos falar com Deus, e aqui é a oportunidade de você deixar toda a sujeira do teu coração. Fala: Jesus, eu quero sair daqui com as minhas vestes limpas hoje, quero deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir em paz. Diga glória a Deus, em nome de Jesus. Olha só, vamos lá rapidinho para Apocalipse capítulo 3 agora, versículo 4, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Nós vimos o capítulo 7, é só voltar um pouquinho aí para o capítulo 3. Quando eu limpo as minhas vestes, ou quando eu troco as minhas vestes por vestes limpas, quem é que vai andar comigo? Está aí, ó, Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Ele diz: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão. Quem é que está falando isso? É Deus. Aqueles que não contaminam as suas vestes vão andar com Ele. Ele está dizendo, ó, e comigo andarão de branco, porque são o quê?
são dignas disso. Ô pastor, mas quem não contaminou, nunca pecou? Não, pecou, mas se limpou, se lavou, não deixou acumular. Quando eu me limpo, quando eu limpo as minhas vestes, eu troco as minhas vestes, aí eu sou digno de andar com o Senhor e o Senhor andar comigo, diga glória a Deus. Mas quando eu não me limpo, quem vai estar ali me acusando é quem? É Satanás, é o diabo. Quando eu não limpo as minhas vestes, quem vai estar ali me acusando é Satanás. Quem vai estar ali todo momento se opondo, fazendo oposição a mim, tudo que eu vou fazer, tentando me atrapalhar, é o diabo. E está ali para isso. Limpa as suas vestes, que ele não vai ter do que te acusar. E você vai andar com Deus. Deus está dizendo, aquele que não contamina as suas vestes, vai andar comigo. Diga glória a Deus. Tem mais, não acabou não. Ele diz assim, quer ver? Mas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Versículo 5 agora. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Vamos lá? O que vencer será vestido do quê? De vestes brancas, não necessariamente a cor branca, tá? Aqui branca é limpa, sem impureza, sem sujeira. Então, o que vencer será vestido de vestes brancas. E quem não vencer a mágoa, quem não vencer o pecado, quem não vencer a tristeza, quem não vencer, vai continuar com as vestes do quê? Sujas. Irmão, vença essa coisa que está tentando sujar teu coração, vença isso, que Deus vai te dar novas vestes limpas. E o que mais? O que é que vai acontecer? Ele diz, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E o que mais? E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quando eu venço, Deus me dá novas vestes, eu vou ter o meu nome escrito aonde? No livro da vida. O diabo não vai ter do que me acusar. O dia que eu fechar os meus olhos aqui, como eu falava domingo, eu vou terminar bem. Diga glória a Deus. Quantas pessoas, como eu falei, se você vai lá na UTI, elas estão lá no último momento, quando se tem oportunidade, o que elas querem fazer? Chama fulano aqui que eu quero falar com ele. Chama ciclano que eu tenho que contar um negócio para ele. Chama o Beltrano que eu preciso pedir perdão para ele. Elas querem fazer o quê? Se acertar para terminar bem. Mas eu não preciso esperar chegar lá no último dia. Eu posso terminar já esse ano bem. Eu posso fazer isso agora, eu posso fazer isso nesse culto já. Você e Deus. Ninguém nem precisa ouvir a oração que você vai fazer daqui a pouco. Ninguém nem precisa saber o que você vai falar com Deus. Você pode aí baixinho falar com Ele no teu coração. Falar, Jesus, se as minhas vestes estão sujas, e eu sei que estão, limpa elas agora. Me dá vestes novas. Eu quero vencer essa mágoa, esse ressentimento, essa tristeza, essa raiva, essa ira, esse ódio. Eu quero vencer essa preocupação, eu quero vencer esse medo. E eu não quero dar para o diabo a oportunidade de me acusar mais não. E você vai sair daqui com as suas vestes limpas, e Deus vai andar contigo. Diga glória a Deus. Você crê nisso, sim ou não? Então vamos fazer isso agora, vamos ficar de pé. Já já nós vamos dobrar o joelho pela família. Mas antes